Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para uma aulinha hoje de ortografia, tá? Vou passar por tudo que está previsto aí em editais para concursos de vocês, de uma maneira geral, tá? Não focado em um edital específico, mas passando por todos os editais, tentando contemplar tudo que pode vir dentro de uma prova que seja nessa parte de ortografia. E ortografia, pessoal, eu gosto de trabalhar da seguinte maneira: ela está dentro da parte objetiva da prova e ela é fundamental para a parte de redação. Então, essa aula aqui, ela vai ajudar você num conteúdo para duas provas, tá? Tanto para a parte discursiva quanto para a parte objetiva, tá bom? Então, vamos lá. Primeira parte que eu acho importante a gente compreender é o que entra dentro do estudo de ortografia, tá? A parte de ortografia, ela vem logo depois do estudo de fonemas, tá? Da fonética da língua portuguesa. Então, primeiro a gente estuda os sons de cada letra, tá? E a gente estuda, né, como que se dá essa formação de sons e depois a gente inicia os estudos na parte de ortografia. E esses estudos, eles começam no Fundamental 1, que vai ali do primeiro aninho até o quinto ano, e depois ele se estende do sexto ao nono, e ele é aprofundado quando a pessoa chega ali no ensino médio, tá? E quando, né, você vai entrar na faculdade, alguns cursos específicos retomam essa parte da ortografia, porque é fundamental para o curso. Então, aqui, a gente vai estudar, né, a ortografia voltada para concursos. Então, são recortes que nós fazemos desse estudo. Aqui não está o estudo completo, porque se você pegar o estudo completo, essa parte de ortografia, ela contempla aí quase que 12 anos da sua vida de estudo, tá? Então, é um estudo bem complexo, tá? A ortografia, ela envolve muitas questões. Envolve alguns pré-conhecimentos, né? De fonética, envolve alguns pré-conhecimentos da parte de morfologia, né? Porque a gente vai vendo que algumas palavras são escritas de determinada maneira por conta, né, de usos, por exemplo, que a gente viu lá em processo de formação de palavras, de prefixos e sufixos, tá bom? Então, ortografia, né, é uma palavrinha que ela vem, né, de uma palavra grega, que ela é formada por duas partes. A gente vai ter aqui, né, o radical orto, né, que significa direito, reto e exato, e por outro radical, que é grafia, que é escrita, tá? Então, esses dois radicais gregos formam a nossa palavra da língua portuguesa, ortografia. Então, ortografia é a escrita correta, escrita exata, escrita certa, de acordo com a norma culta, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que é importante. A ortografia, ela vai contemplar dois estudos que, para quem está pensando em concurso, eu acho fundamental vocês terem em mente isso, tá? Nós temos a ortografia de 1990, que foi criada de acordo com um acordo ortográfico regido, né? E ele foi fundamental para a base da nossa língua em todas as esferas, tá? Do ensino infantil até o ensino médio. E depois, né, no ano de 2016, nós tivemos a implementação do nosso segundo acordo ortográfico, que foi chamado, né, de novo acordo ortográfico. E alguns dos fundamentos, né, que foi criado aqui em 1990, alguns desses fundamentos foram alterados. Tá? Então, a gente tem a base, que é esse de 1990, mas ele não foi extinto. Tá? É aqui onde muitos candidatos, muitos estudantes, né, que vão tirar dúvidas comigo, ficam assim, professora, mas não caiu tudo que era antigo? Eu falei assim, não. Foram coisas muito pontuais que foram alteradas. Tá? Mas esse acordo aqui de 1990, ele prevalece. Nós vamos ver aqui no estudo de hoje que na parte de ortografia o que vale é esse daqui.
Na parte de acentuação, nós tivemos ali algumas mudanças consideráveis. Mas na parte de ortografia, é uma coisa ou outra que foi alterada, tá? Então, a gente tem que ter em mente isso. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que é muito importante e que muito aluno, candidato, tem dificuldade de entender, e vou tentar passar isso de uma maneira mais didática para vocês hoje, tá? Porque hoje eu vou com calma, porque essa parte de ortografia são muitos detalhes, tá? Hoje, perdão, o pincel caiu aqui. Hoje eu vou trabalhar com a regra e a exceção, tá? Porque na língua portuguesa é isso. Regra e exceção o tempo inteiro, tá bom? Nosso direito também é desse jeito. Para toda regra tem uma exceção, tem uma vírgulazinha, tá? E na língua portuguesa não é diferente. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Nós temos na língua portuguesa o nosso alfabeto, tá? Ai, peraí que esse pincel aqui não está muito bom, não. Deixa eu pegar um outro aqui, peraí. Ah, esse aqui está melhor. Então, a gente tem o alfabeto, tá? Ele é dividido em duas partes. De um lado, nós temos as vogais e do outro, nós temos as consoantes, tá? Por que isso é importante? Todas as palavras da língua portuguesa têm uma base. Para existir uma palavra na língua portuguesa, é obrigatório a presença de vogal. Nós não temos nenhuma palavra na língua portuguesa formada apenas por consoantes. No mundo, em outras línguas, eles têm palavras formadas apenas por consoantes sem nenhuma vogal, mas na língua portuguesa isso não existe, tá? E qual que é a regra dessas palavras? É que toda sílaba da nossa língua tem que ter como base uma vogal, tá? Então, primeira regra, tá? Por quê? Por que eu preciso saber disso? Estou escrevendo uma redação discursiva. Cheguei no final da linha, não cabe a palavra para fazer a separação, eu tenho que deixar a sílaba final com consoante e vogal, e quando eu for transcrever para a próxima linha, eu tenho que continuar aquela palavra com outra sílaba que tenha consoante e vogal. Não posso deixar uma consoante sozinha no final da linha, tá? Isso tira ponto de vocês na redação. E é um ponto muito bobo de perder, tá? Porque é uma regra básica. Então, lá desde o Fundamental 1, a gente estuda essa regra, tá? Outra coisa que é muito importante, e é aqui que está a maior dúvida das pessoas. As nossas vogais, elas são divididas também, tá? Nós temos a vogal e nós temos a semivogal, tá? A vogal, por isso que eu falo que antes de chegar em ortografia, a gente tem o estudo dos sons da fonética, tá? Porque essa parte aqui, para você entender, depende de estudo de sons. A vogal é toda aquela letra que, quando você pronuncia, não corta o som. Você consegue pronunciar a letra inteira. A, E, I, O, U. Eu não fecho a boca para pronunciar. Eu faço sempre com a boca aberta, tá? E aí, né, eu tenho o A, o E, o I, o O e o U. O I e o U, eles, se estiverem no início de uma sílaba ou no início de uma palavra, eles apresentam o som de vogal. A, E, O. Agora, se eles estiverem combinados com outras vogais, eles deixam de ter esse som completo, igual eu falei aqui para vocês, e o som dele corta. E quando esse som corta, ele deixa de ser uma vogal e ele passa a ser uma semivogal. Ah, professor, então para eu saber a diferença de uma vogal com uma semivogal, eu tenho que reparar no som? Isso, tá? Isso. Precisa de ter uma noção de som. Por exemplo, pai. O I quase não aparece no som dessa palavra. A gente tem quase que o som predominante do A e o I
praticamente desaparecido. Então, nesse caso, o A é uma vogal e o I é uma semivogal. É diferente da palavra saída. Ali não. Ali tanto o A quanto o I tem o mesmo som. E por que isso é importante? Por causa da divisão silábica. Se você não souber dessa divisão, você não vai saber a diferença de um ditongo e de um hiato, que é a próxima coisa que eu vou falar aqui. Então, eu quero que vocês observem o seguinte. Antes de eu continuar até com esses exemplos aqui, deixa eu só colocar uma tela aqui em branco, só para eu explicar isso para vocês. Vogal, tá? É aquela que tem um som completo. Primeira coisa, tá? Então, para eu identificar uma vogal, eu tenho que saber que é aquela que tem um som completo. A vogal nunca vai ficar junta com outra vogal na mesma sílaba. É isso que é importante. É isso que você precisa saber para concurso, tá? É esse ponto que eu quero que vocês gravem. Então, vogal mais vogal tem que estar em sílabas diferentes, tá? Se eu tiver o som de duas vogais, elas precisam estar em sílabas diferentes. Elas nunca vão poder ficar juntas na mesma sílaba. É o exemplo da palavra que eu dei aqui para vocês. Eu tenho aqui a palavra, saída. Eu falo o som do A e eu falo o som do I completo. Então, quando eu for separar, eu vou ter que separar assim. Eu vou ter que separar essa palavra assim, tá? Aqui é uma vogal e aqui é uma vogal. Nunca vão poder ficar juntas na mesma sílaba. Precisam estar em sílabas separadas, tá? Então, vogal nunca fica junto com outra vogal. Gravem isso, tá? Agora, a semivogal é aquela que perde uma parte desse som. Então, a partir do momento que ela fica junto com uma vogal, ela não consegue mais ter o som completo, tá? Então, a semivogal vou colocar aqui que ela perde parte do som, tá? Então, esse seria o conceito da semivogal. Ela perde parte do som. Ela não tem mais aquele valor de uma vogal, tá? E, nesse caso, uma vogal e uma semivogal precisam estar juntas na mesma sílaba. Por quê? Porque a semivogal se apoia na vogal, tá? Então, quando nós tivermos o encontro de uma vogal com uma semivogal, elas precisam ficar juntas na mesma sílaba. Tá? É essa regra que eu quero que vocês gravem para concurso. Tá? É isso aqui que é o diferencial. Porque isso vai ser a base para a gente fazer separação silábica e para a gente entender as regras de ditongo, tritongo e hiato. Tá? E saber quando que nós vamos ter um hiato e quando nós vamos ter um ditongo. Beleza? Então, vamos lá. Recapitulando. Vogal tem som forte. Deixa eu dar um exemplo aqui, né, de uma semivogal. Então, vou colocar aqui, a palavrinha pai, tá? Que aí o A se destaca e o I perde o som. Então, aqui nesse caso, nós temos uma vogal e aqui a gente tem uma semivogal, tá? O A é a vogal e o I é a nossa semivogal. Tá joia? Então, vamos lá. Vogal, som forte. A, E, I, O, U. Igual o exemplo que eu dei. Saída. Eu tenho o som do A e eu tenho o som do I completo. Eu consigo fazer toda a repercussão desse som, tá? Nesse caso, quando nós tivermos o som completo, significa que nós temos duas vogais. E vogal não fica junto com vogal na mesma sílaba. Beleza? Agora, se eu tiver
uma semivogal, que é quando perde parte do som, e existem duas clássicas, tá? Que a gente tem a representação do I e do U, tá? Que tem sons um pouco mais fracos em relação ao A, o E e o O, tá? Então, nesse caso, eles são considerados semivogais na maior parte das vezes, tá? Isso não exclui que a gente pode ter um A e um E, tá? Como semivogais. Então, a gente tem que ver qual dessas que vai perder uma parte do som, beleza? Mas, classicamente, o I e o U são considerados semivogais, tá? E quando que vai ser uma semivogal? Quando perde parte do som. Aqui em saída, o I está com o som completo. Mas quando eu falo a palavra pai, o I desaparece. Predomina o som do A. Pá, pá. Aí o I quase que a gente não fala, é pai, né? Ele quase que desaparece ali no finalzinho da palavra. Então, nesse caso, esse I aqui, ele não é igual esse. Ele não tem o som completo de I, né? Então, ele não é uma vogal, ele é uma semivogal. E aí, nesse caso, por ser uma semivogal, ele vai ter que ficar junto com a vogal na mesma sílaba. A gente não consegue separar, tá? Então, é isso que eu quero que vocês comecem a pensar a partir de agora. Então, vamos lá. Então, agora que a gente entendeu essa regrinha, então agora vamos lá aprofundar um pouquinho nosso estudo. Então, vamos para frente. Então, aqui, né, eu tenho as palavras casa, Uruguai, países, pais e mal, né? Nesse caso aqui, a gente tem as divisões de sílabas, né? Então, a regra é que toda sílaba na língua portuguesa tem como base uma vogal. É obrigatório ter a presença de uma vogal numa sílaba, tá? Isso significa que essa vogal vai ser acompanhada por consoante e por semivogal, entenderam? E ela pode ficar sozinha, mas nunca eu vou ter uma formação de sílaba com uma semivogal sozinha, com uma consoante sozinha. É essa que é a regra, tá? Para a gente pensar na organização e na divisão. Se cai uma questãozinha de ortografia, pessoal, são questões fáceis, viu? E eu já vi muito candidato perdendo ponto com regrinha básica, sabe? Lá na questão pedia apenas para separar, dividir, né, a palavrinha que aparecia lá em sílabas. E ele separou errado, por causa dessa regra aqui. Então, ó, coisa que é importante. A vogal, ela é obrigatória na sílaba. Isso significa que ela pode ficar sozinha. Então, a vogal pode ficar sozinha numa sílaba, não tem problema. Ela vai ser acompanhada pela consoante, pela semivogal. Então, nesse caso, nem a consoante, nem a semivogal podem ficar sozinhas numa sílaba, tá? Somente a vogal pode ficar sozinha numa sílaba, beleza? Então, vamos lá. Então, acho que agora ficou bem claro. Então, vamos continuar, tá? Igual aqui, ó. A palavra casa, eu tenho um C. Esse C não pode ficar sozinho, ele precisa de uma vogal, que é o A. Usar, mesma coisa. Esse S é uma consoante, não pode ficar sozinho, né? Precisa desse A. Uruguai. U, vogal, eu falo com um som completo. U, tá? Sozinha, pode ficar sozinha na mesma sílaba. Ru é um R, precisa de uma vogal, não pode ficar sozinho. Guai. Agora, o guai não tem como eu separar, por quê? Porque só tem uma vogal. Eu só tenho a vogal que é o A. O U e o I estão acompanhando esse A. Então, eles são semivogais. Por isso que eu não posso separar, tá? Eu não posso falar Uruguai, entendeu? Não posso fazer essa separação, porque a única vogal que eu tenho aqui é o A. Por isso que não pode, tá? Aqui, ó, mesma coisa. Pá, o P é consoante, precisa ser acompanhado de uma vogal, que é o A.
O I, eu vou falar sozinho. Se são duas vogais, não pode ficar junto na mesma sílaba. Por isso que eu separo. Eu falo países. Então, esse I tem som completo, não é semivogal, tá? Então, por ele não ser semivogal, eu tenho que separar o A e o I. Então, países, porque são duas vogais aqui, tá? Pais é diferente de países. Eu falo pais. Lembra que eu falei do pai? Que eu comecei falando para vocês que aqui a gente tinha uma semivogal? No plural é do mesmo jeito, tá? Esse I aqui, ele é uma semivogal. Ele não pode ficar sozinho numa sílaba. Ele precisa do A. O A é o que dá força para ele existir dentro daquela palavra. Então, a única vogal que eu tenho aqui é o A. Por isso que a gente não pode separar essa palavra. É a mesma coisa da palavra mal, né? Mas que às vezes, não sei, né? Às vezes no seu sotaque, no seu jeito de falar, você fala mau, entendeu? Não sei. Às vezes é o seu jeito de falar. Mas na hora de fazer concurso, esquece o seu jeito de falar, esquece. A regra é essa, tá? Mal. Esse U quase não é pronunciado, o som dele é menor. Então, a única vogal que a gente tem aqui é o A. Nesse caso, não pode separar, tá? Então, a gente não separa, tá? A sílaba onde você tem somente uma vogal, tá? A gente sempre vai separar quando tiver duas vogais, tá? Então, nesse caso, separa. Tem que ficar uma vogal numa sílaba e outra vogal na outra sílaba. Beleza? Então, acho que ficou bem claro agora, né? Então, quando a gente for fazer os exercícios, quero vocês acertando tudo, viu? Vamos lá. Agora, vamos entender o que, afinal, é tritongo, ditongo e hiato, tá? Então, ficou bem claro o que é uma vogal e o que é uma semivogal. O tritongo nada mais é que uma vogal acompanhada de duas semivogais, tá? Igual a gente viu lá no Uruguai, né? A gente viu que a gente tinha a vogal A, que era a única vogal daquela sílaba, e nós tínhamos duas semivogais, o U e o I, tá? Então, isso é um tritongo. É quando você só tem uma vogal e ela está acompanhada de duas semivogais, uma antes e uma depois, tá? Isso é o tritongo, beleza? Não posso separar nenhuma palavra que tenha tritongo, tá? Na sílaba. Naquela sílaba que tem o tritongo, você não pode fazer separação. Tem que ficar tudo junto, tá? Lembra, o que vai fazer você separar as sílabas são as vogais, tá? Se tiver duas, elas não podem ficar juntas. Uma tem que ir para cada um dos lados, tá? Agora, a vogal sempre vai estar acompanhada de quem? Da consoante da semivogal, tá? Então, essa é a regrinha. Então, quando você tiver duas semivogais e uma vogal só, você tem o tritongo. E quando você tiver uma vogal e uma semivogal, você tem o que nós chamamos de ditongo, tá? E aí, né, tem aquela regrinha, mas isso daqui, pessoal, é só a nível de conhecimento, tá? Eu acho que eu vi duas bancas, né, nesses últimos anos cobrarem numa prova a diferença de ditongo crescente e decrescente, tá? Quase a maioria não cobra isso. Eles só querem saber se você sabe as regras de ditongo, tritongo e hiato. Isso já vi aparecer várias vezes em concurso. Agora, ditongo crescente e decrescente, não, tá? Aí já não cai, não é já uma especulação da banca. Acho que uma vez eu vi na prova da FGV, porque prova da FGV, quem faz, eu falo que merece aplausos, viu? Se a sua banca é FGV em qualquer concurso que você for fazer, saia de lá vitorioso, viu? Porque vocês sabem, né, qual que é a brincadeira que tem, né, na minha área, na nossa banca de corretores, né? Que quem consegue acertar 50% das questões de português da banca FGV é foda, é foda, é foda. Se ele conseguiu acertar 60%, ele é incrível, ele é o cara. E se ele falar que ele acertou 70%, 80%, ele é mentiroso. É mentiroso, aí você já esquece, o cara já está contando mentira, tá? Essa, né, é a brincadeira que a gente faz quando a banca é FGV.
O restante das bancas, pessoal, eles agem tradicionalmente, tá? Não cobre isso aqui, não. Mas, estamos aqui, vamos estudar um pouquinho. Qual que é a diferença de um ditongo crescente e um ditongo decrescente? A posição da vogal. Somente isso, tá? Se a vogal estiver depois da semivogal, a gente fala que nós temos um ditongo crescente. O que significa? Que o som começa fraco e ele aumenta no final. Então, aqui, ó, sério, sério. Esse O puxa o som, né, para ele crescer no final da palavra. E a decrescente, né, o ditongo decrescente, é quando a vogal troca de lugar. Ela vai para o início e a semivogal vem depois. Aí, né, o som ele cai, né, ele diminui, igual mal, né? Começa com um som bem forte do A, mas quando chega no U diminui, né, reduz. Mal. Então isso, né, seria um ditongo decrescente, tá joia? Mas isso aqui, pessoal, concurso, muito raro cair, muito, muito. Se você pegar FGV, possível. Pegar qualquer outra banca, esquece, tá? Não vai cair na sua prova. Então, vamos lá. Outra coisa que é importante, tá? E aqui já vou pegar um pouquinho, tá, da mudança. Tá? Tudo que eu falei para vocês aqui, pessoal, é o acordo que eu falei lá no início da aula, da década de 90, tá? Ele é válido até hoje, pouquíssimas coisas que nós tivemos de mudança. Foram, né, implementadas a partir do novo acordo ortográfico, começou a valer a partir de 2016, no nosso alfabeto, né, as letras K, W e Y, tá? A nível de conhecimento, tanto para a parte discursiva da prova, quanto para questões, tá? Isso daqui, pessoal, caiu muito em questão de concurso. Quem pegou ali concurso de 2017 a 2019. De 2020 para cá, eu vi muito pouco, tá? Quase não vejo mais as bancas cobrarem isso daqui em questões de ortografia, tá? Mas só para vocês saberem. Quando que a gente usa na língua portuguesa essas letras, o K, o W e o Y, né? Para siglas e símbolos, tá? Igual, por exemplo, quilograma. A gente escreve com QI, mas quando a gente vai fazer, né, a sigla, né, o símbolo, a gente coloca KG. Mesma coisa para quilômetro, KM, para potássio, que está lá na tabela periódica, né, que é representado pelo K. Para antropônimos, tá? E suas respectivas palavras derivadas. Antropônimos, pessoal, são palavras que são criadas a partir de autores e pensadores famosos, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá, né, o Kelly, né? O Kelly, que é um nome tradicionalmente o quê? De origem estrangeira, né? Lá fora é um nome muito famoso, né? Aqui no Brasil até que não é um nome tão utilizado assim, né? A gente tem as nossas Kellys, né? Várias Kellys na vida, mas a gente não utiliza tanto. Mas lá fora, né, é mais utilizado. Nesse caso aqui, quando a gente tiver uma palavra, né, de origem estrangeira, do mesmo jeito que ela foi escrita lá, ela vem aqui para dentro do nosso país. Então, Kelly é um autor masculino, tá? Aqui na nossa língua portuguesa, a gente modifica muitas palavras, né? Por exemplo, Stephanie e Kelly, no Brasil, são nomes, né, que geralmente são dados a mulheres. Mas se você pegar a origem desses nomes, né, que um pouco está ali na parte da Europa, né, outro pouco está ali na parte dos Estados Unidos, são nomes masculinos, né? Então, Stephanie, na Europa, é usado para homem, não para mulher, né? Que no Brasil não, é o contrário, a gente usa mais para mulheres, né? Então, a gente tem essas dificuldades. Então, Kelly é o Kelly, tá? É um autor alemão que ele criou uma teoria, né, que fala sobre a questão, como é que eu posso explicar para vocês, da dimensão da luz, tá? É como se ele fosse um físico, tá? E ele criou uma teoria sobre a dimensão da luz, né? Que depende aí da gravidade, de um monte de coisas para a luz aparecer e para ela ter existência e não ter existência, né? Já Darwin, né, que vai criar a teoria da evolução, né, das espécies, Charles Darwin, né? E
surge a partir de Darwin o darwinismo, que são correntes que concordam com essa teoria do Charles Darwin. Então, do mesmo jeito, né, que os antropônimos, as suas derivações mantêm essas letras. Tá joia? Os topônimos, que aí são baseados em locais, países, estados, tá? Cidades, do mesmo jeito que vem lá fora, né? A gente escreve aqui. Igual, por exemplo, né? Vou pegar uma palavrinha que agora está na moda, né? O pessoal adora, né? Os doramas da vida, né? Lá fora a gente tem Coreia assim. E aqui no Brasil a gente escreve, né, com o C. As duas formas são admitidas. Se você escrever numa redação com K ou com C, está correto. E se você marcar numa prova, né, que essas duas formas são aceitas, está correto. Porque, de acordo com o novo acordo ortográfico, a gente admite a partir de agora, tá? Então, a partir de agora, as duas formas estão corretas. E palavras estrangeiras que não conseguiram ser adaptadas para o português e continuam mantendo a sua origem com K, W, Y, né? Feedback, hardware, hobby, né? Então, todas essas mantêm a sua formação original. Então, nesses casos que eu citei aqui para vocês, a gente utiliza o K, o W e o Y. Fora isso, não. Tá? A gente não pode utilizar, tá bom? Então, tem que ficar atento a essas regras. X e CH. Agora vamos entrar nos pormenores, as regrinhas e as exceções da língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. Ó, qual que é a regra para a gente usar o X numa palavra e a gente usar o CH numa palavra, tá? Por que eu não posso usar tudo com X? Por que eu não posso usar tudo com CH? Porque tem regras, querido, né? Foram estabelecidas as regras, vários gramáticos sentaram juntos e decidiram como tornar a vida do brasileiro, do estudante, né, mais triste e infeliz. Vamos criar as regras e vamos acrescentar as regras às exceções, né? Bem-vindos à vida do professor de língua portuguesa. Todo dia a gente estuda. Então, vamos lá. Geralmente, depois dos ditongos, por isso que eu comecei com sílabas, sabendo diferenciar ditongo, tritongo e hiato, porque a partir de agora, até eu finalizar em acentuação, vocês vão escutar só isso. Ditongo, tritongo e hiato, ditongo, tritongo e hiato, tá? Então já vai decorando aí. Então aqui, depois dos ditongos, a gente usa o quê? X, tá? Exemplo, caixa, deixa, peixe. Então, sempre que você tiver um ditongo, e aí a palavra tem o som de x, né? Que ou com X ou com CH, né? E aí para os cariocas essa regra quase que não vale, porque é o tempo inteiro, né? Utilizando aí o chiadinho, mas a gente usa X sempre depois do ditongo, tá bom? A gente também vai ter a regrinha para usar o X depois da sílaba me, tá? Então, sempre que você tiver uma palavra que tem dentro dela a sílaba me, depois não admite CH, só admite X. É o caso de mexer, mexido, mexicano, tá? Então, por isso que a gente utiliza o X, porque precisa de ter a sílaba me, tá? Outra regrinha, né? Palavras com origem indígena ou africana, nós vamos manter, né, o X, tá? É o caso de xará, chavante, xingar, tá? Que são palavras de ou origem indígena ou africana. E aí mantém o X por conta disso. Depois da sílaba inicial em com N, tá? Aí também nós vamos utilizar o X. É o caso de enxofre, enxada e enxame. Agora, vamos para as exceções dessa regra, tá? Então, ó, tá bem simples, pessoal. Eu acho que o X e o CH é o mais fácil se cair numa prova de vocês de ortografia, tá? Se lá na parte de ortografia caiu alguma questão dessa, é a mais fácil, porque são só 4 regras e é muito fácil de você encaixar isso para estudo dentro de uma prova, tá? Vocês vão ver que é bem diferente do S. Aí o S, um monte de regra, mas para o XCH é só isso aqui, bem simples, tá?
Então, grava as exceções. Isso aqui, pessoal, é gravar, tá? É igual como se fosse tabuada. É começar decorando, fazendo mapinha mental, faz um organograma, puxa setinha, vai colocando lá. Coloca, por exemplo, quer ver? Esses dias teve um aluno que me perguntou, falou assim, nossa, professora, como que a gente estuda ortografia para concurso, né? Como que a gente pode melhorar os estudos nesse sentido? Deixa eu falar, vou falar a mesma coisa para vocês que eu falei para ele. Ó, deixa eu só ampliar aqui. Sempre que a gente vai estudar para uma prova, eu, por exemplo, eu já vou num outro sistema que para mim faz mais sentido, né? Como eu sou dessa área de educação, né? Estou sempre aí ensinando, eu aprendo muito quando eu verbalizo, né? Então eu gosto de criar aulas para eu estudar para um concurso. Então eu tenho os concursos, né, que eu presto e tal. Estou aí firme e forte para o concurso da Câmara, né? 1000 anos depois, né? Estudando que nem uma louca para esse concurso, vamos ver, né? Tomara que dê certo. Vamos torcer aí. Mas esse eu sei que é muito difícil. Esse é muito tempo para a gente conseguir alcançar nosso objetivo. Mas foco e fé, né? Sempre que eu quero ortografia, como que eu faço? Eu coloco tipo um organograma. Então eu venho aqui, ó, X diferente de CH. Tá? E aí eu monto, sabe? Vou colocar uma regra aqui e uma regra aqui. Porque eu acho que visualmente, eu não sei vocês, mas eu aprendo muito quando um visual chama atenção. Se tiver muita palavra junta, tipo texto, para mim memorizar é difícil, tá? Eu acho difícil. Então eu gosto de selecionar as informações e montar o organograma, que assim acho que visualizo fica mais fácil. Então, eu tenho lá a regra, tá? Que eu falei para vocês, a primeira regra é geralmente depois de ditongo, tá? Então, ditongo vai estar aqui na minha primeira regrinha. Então, vou colocar um exemplo. Caixa, tá? E aí eu vou destacar o ditongo e o X, porque eu sei que sempre depois de ditongo eu vou usar o X, beleza? Depois, a outra regrinha que apareceu lá, né? São as palavras que têm a sílaba, me, né? Então, sempre depois da sílaba me, eu tenho que usar o X. Aí eu venho e coloco uma palavra. Mexer, tá? A outra regra, essa é um pouquinho mais difícil, porque teria que ter algum conhecimento de palavras de origem indígena e africana, né? Então, eu vou colocar aqui indígena e africano. E eu vou colocar 2 exemplos que estão lá, que é o xará, de origem indígena, e o xingar, de origem africana, tá? Então, essas duas têm que ser escritas com X. E depois do em, tá? Aí, vou pegar aqui enxoval. Beleza? Pronto. Fiz o meu organogramazinho. Para mim, é mais fácil visualizar desse jeito do que pegar textos, tá? Eu acho mais fácil de memorizar. Então, sempre que eu estou estudando ortografia, eu gosto de montar isso daqui, tá? Para eu fixando as regras. Então, eu pego o edital, vou circulando lá, né? Eu já faço um estudo mais complexo, né? Porque eu pego o edital, a banca, analiso o perfil da banca e aí eu vou montando meus esqueminhas de estudos. E aí, no meio, eu escrevo de vermelho, deixo bem destacado as exceções, tá? Para chamar a atenção. E aí eu escrevo aqui quais são as exceções dessa regra, tá? Em ortografia são muitas exceções, em acentuação também são muitas exceções, tá? Então a gente tem que montar um esquema de memorizar, tá? Então aqui, ó, nós vamos ter aqui a exceção, que é a palavra mecha, tá? Apesar de vir, né, depois de uma sílaba me, a palavra mecha escreve com CH. Então vou colocar a palavra aqui, ó, mecha. Então, essa daqui é a minha primeira exceção. A outra exceção, né, é o verbo encher, que apesar
de ser depois de uma sílaba em, a gente não vai usar o X, a gente vai usar o CH, tá? Então, encher também entra dentro dessa exceção. E aí os derivados, pessoal, também vão entrar dentro da exceção. Então, se você pegar lá, igual, né? Tá lá, encharcar, né? Então, vão entrar aqui dentro da variação. Então, eu gosto de montar isso, tá? Então, eu acho que para vocês que estão estudando, eu acho que é interessante montar, né, esses tipos de esquema para vocês estudarem para a provinha de vocês. Então, agora vamos lá, deixa eu continuar. Que foi só para mostrar para vocês como que é importante estudar. Aqui um quadrinho para vocês, né? Palavrinhas que escrevem com X, palavrinhas que escrevem com CH.